Voltamos com a última parte do nosso Tome Ciência de hoje, onde a gente está discutindo o uso dos nossos dados nesse mundo cheio de computadores e comunicações por todos os veículos, seja celular, tablet, o que seja. Para isso, nós contamos aqui com a colaboração, que eu já agradeço, do Marcos Cavalcante, coordenador do Centro de Referência da Inteligência Empresarial da UFRJ, a presença também da Luciana Sodré, que trabalha próximo do Marco, mas cuida também do Instituto Big Data Brasil, que aprofunda, né, os trabalhos do CRI. Temos a presença do Cristian Aranha, que é um especialista em inteligência artificial, que presta serviços nessa área de maneira particular, e o Fernando Neri, que também faz esse trabalho de assessoria de segurança e já participou, inclusive, do controle da internet brasileira lá do grupo que procura garantir a democracia da nossa internet. Bem, a gente falava aqui de um monte de problemas e esqueceu aquela questão do hacker. Esse hacker, como é que rouba tanta coisa? Eu perguntaria para o Christian. Estamos falando de segurança em geral, mas o hacker Dipla, a gente sabe até que contrata alguns ex-hackers para fazer os antivírus, não é isso? É quase que um mercado novo. Exatamente, André. É uma ótima pergunta. Eu tenho refletido sobre isso há algum tempo e tenho percebido, a pergunta que não sai da minha cabeça é: qual é o currículo de um hacker? O que o hacker, qual a universidade que o hacker estudou para ele saber tudo isso e conseguir quebrar tantos segredos de várias empresas, né? E eu reparei também, alguns amigos meus também, que sabem muito de tecnologia e até da parte de segurança, e eles têm simplesmente estudado muito e colecionam uma enorme lista de certificados. Eles não têm aquele currículo tradicional, né? E aí, o que eu pensei sobre isso é que talvez a tecnologia, né, a área tecnológica, tenha uma peculiaridade em si. Acho que o fato de ter muitas informações na internet e algumas pessoas poderem ser autodidata, elas podem simplesmente se aventurar e começar a estudar coisas que não estão no currículo tradicional, né? Isso pode causar até uma certa inversão da educação como ela existe hoje. Existe um instituto, o Instituto Infinet, ele justamente começou ao contrário, ele começou indo para o mercado e vendo o que os profissionais do mercado sabiam e está tentando construir a grade curricular da instituição, que é o ensino superior hoje, é uma faculdade, e aí sim, o profissional de suporte de tecnologia, o profissional que entende dessas nuances dos bits e bytes, da infraestrutura, como a gente chama, ele pode sim agora entrar numa grade curricular e apresentar seu currículo num programa de seleção de RH, coisa que não acontece hoje em dia. Bem, você falou aí na questão dos hackers, e realmente existe isso, né? Um mercado até das empresas de antivírus, quer dizer. Agora, essa guerra entre acessar dados, Fernando, e defender-se, ela acontece em todos os parâmetros, em todo o mundo, acho que desde o passado, né? As empresas que tentavam roubar o último lançamento do concorrente, não é isso, mano? Hoje existe a chamada guerra cibernética. O próprio governo brasileiro, o Ministério da Defesa, tem um centro específico de defesa cibernética para o Brasil, assim como o Exército protege a fronteira terrestre, a Marinha protege as águas, a Aeronáutica protege o espaço, e também existe a defesa do próprio espaço, né? Existe a defesa cibernética, que é o que faz a proteção do espaço cibernético brasileiro. Então, se nós falamos aqui que as barreiras caíram, que as fronteiras caíram, as fronteiras são delimitadas através de guerra, e a mesma estrutura que é usada hoje comercialmente, ela também é usada para a invasão através de guerra. Antigamente se dizia que a infantaria era o primeiro que chegava. Hoje o primeiro que chega é a invasão cibernética, depois chega o drone e depois chega o soldado. E quando nós hoje, né, olhamos uma guerra, observamos de longe, felizmente, uma guerra, existe todo um aparato cibernético para fazer o mapeamento detalhado, saber a utilização. E, por outro lado, as próprias manifestações, elas utilizam muito também esses recursos. Por exemplo, na Primavera Árabe, tanto os franceses quanto os americanos deram para os revolucionários recursos de Wi-Fi e 3G para que eles pudessem usar as redes sociais para fazer comunicação. Então, nós acreditamos que tem muita evolução em cima disso aí, e é importante para o Brasil também investir nessa tecnologia. É importante que o Brasil tenha domínio dessa tecnologia, porque senão ele acaba sendo realmente dominado. Não fora
dizer também da invasão, da espionagem, né, denunciada pelo Edward Snowden, que de alguma maneira deveria haver uma proteção maior, né? Ele divulgou essas informações, né, mas ele também traz o elemento que são pessoas. E que boa parte da segurança também é feita através do comportamento das pessoas. Então, eu acho que o Snowden é o grande exemplo da questão do comportamento, da proteção da informação, porque com certeza, se existe o Snowden, é porque também alguém falhou na segurança dentro do governo americano. Sem dúvida. Bem, eu vou perguntar para a nossa otimista Luciana, como é que a gente fica em relação aos apps de computador, de celular? Todos eles obrigam a entregar a lista de dados, localização. Nem que a gente desligue o celular, a gente foge disso, a gente está perdido nessa história. Eu quero ver seu otimismo quanto a isso. É interessante você ter falado nos aplicativos, porque ninguém vai te pedir para fornecer dados. André, me diga por onde você anda, me diga o que você gosta de fazer. Eles vão te oferecer serviços que você... É como se fosse uma troca, né? Em troca dos serviços, você autoriza, mesmo que você não saiba, você entende que existe esse trade. A gente aceita o serviço, que é fundamental para estar resolvendo algum problema nosso. Então, todo aplicativo vem resolver um problema seu. Você vai baixar o aplicativo e vai usar para resolver esse problema. E é importante ter em mente que esses dados estão sendo coletados e serão utilizados. O que a gente espera é que eles sejam sempre utilizados de maneira anônima, né? Normalmente, quando você utiliza os dados digitais, você utiliza de um conjunto de pessoas. Você quer entender uma dinâmica humana. Quando você quer acessar a pessoa de volta, é que você tem interesse em oferecer alguma coisa para ela. Aí sim, para vender, para oferecer um produto ou para um serviço médico, né? Um tratamento específico, especializado para você. Mas, normalmente, quando você usa os dados, o que interessa é o dado de comportamento da dinâmica humana para compreensão desse comportamento humano. Existe uma ciência que estuda isso. A ciência das redes complexas é uma ciência nova, tem um pouco mais de 10 anos, e ela estuda o comportamento humano, o comportamento da dinâmica humana a partir dos dados digitais. Então, é fundamental. Muitas coisas que a gente não conhecia da dinâmica humana, da sociedade, a gente vai conhecer por causa desse estudo. Sim, mas a saída, cara, você está querendo falar também? Eu acho que é importante dizer para quem está assistindo a gente, para gastar 2 segundinhos na hora que for lá apertar o botão install da app, em seguida vem uma lista de permissões que ele está querendo, de informações que você vai dar. Então gasta 2 segundos lendo aquelas permissões e depois aperta OK. Eu sei que mais pessoas acham chato você apertando OK, quero jogar o joguinho. Mas gasta 2 segundos ali e vê se vale a pena entregar aquelas informações. É, a questão educacional que você falava. Exatamente. Mas não tem muita saída no caso do app, de que é um cronômetro que funciona, tem que passar os dados do seu grupo de amigos, senão ele não existe, como se diz, refeição de graça, né? Exatamente. Se você pedir à pessoa que ceda os dados, que informe o que você está fazendo, o dado perde o valor, porque ele perde a veracidade, né? A veracidade do dado, ele existe exatamente porque você está usando um serviço que você usaria mesmo. Você precisa mesmo se comunicar com alguém, você manda um e-mail, ou você acessa essa pessoa no Facebook, é a sua rede real de pessoas. Então, a veracidade vem daí, são coisas reais, serviços que você de fato precisa. O que o Christian está sugerindo é que você veja de fato se esse serviço é essencial para você, a ponto de você abrir mão e delegar toda essa utilização. Exatamente, é tudo uma questão de trade, né? Ou seja, a educação de como usar a internet, como ceder ou não seus dados. E sempre foi assim, né? A educação para mídia sempre foi importante, né? A gente estava falando aqui que o Facebook podia estar manipulando as informações que você recebia, uma manchete de um jornal que vem uma só para todo mundo e ela está manipulando também de uma certa maneira, né? A gente sabe disso. Então, a mídia, ela exige que você compreenda como é que ela é feita para que você saiba se comportar diante dela também. Perfeito. Marcos, como é que você colocaria assim uma visão de encerramento quanto a isso? Eu procurei aqui ser um pouquinho advogado do diabo às vezes, né? Porque você mesmo fala que é inevitável. Mas não teriam coisas evitáveis? Eu sou obrigado mesmo a entregar tudo. Há possibilidades de reação, da gente ter uma garantia que esse sistema de uso de nossos dados seja mais democrático do que puro negócio, pura venda? Eu acho, por mais paradoxal que possa parecer, a gente nunca foi tão democrático como hoje em dia. Quando eu era garoto, eu não tinha muitas opções na minha vida. Assim. Eu tinha que seguir um determinado padrão de profissional. Profissionalmente, eu tinha que escolher engenharia, medicina, direito. Hoje, a minha filha, que tem 21 anos, ela tem uma gama de possibilidades absolutamente incrível de profissão. Então, acho que a gente, ao contrário do que se especulava no início, né, com a globalização, com
com esse controle das informações, a gente achou que o ser humano ia se tornar cada vez mais programável, todos iam ter os mesmos gostos, eles iam comer o mesmo tipo de comida, e hoje o que a gente está assistindo é exatamente uma proliferação da diversidade, existem diferentes tipos de comida. Quando eu era criança, nunca ouvi falar em rúcula. E rúcula hoje, né, já existia rúcula, certamente, mas a gente não tinha acesso a essa informação. Então, eu acho que a gente é um mundo mais democrático, mais diverso, mas que coloca novos desafios, novas tarefas e nos coloca diante de situações que a gente não estava acostumado a viver. Eu fico imaginando um ser humano na primeira vez que viu a luz elétrica, né, e as possibilidades da luz elétrica. Foi uma revolução tão grande quanto a internet tem sido. Muita gente não queria que tivesse luz elétrica, achou que isso ia acabar com a relação entre as pessoas, eu não ia poder mais ver a lua. Enfim, um sério de medos se instaurou naquela época e a gente soube superar isso. Então, eu acho que são desafios, são preocupações que a gente tem que ter, mas eu sou um otimista também. Eu acho que o ser humano vai conseguir avançar no seu conhecimento, vai conseguir superar esses medos e desde que ele tenha essa preocupação do controle cada vez mais ser social da informação e não ser privado. Bem, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso que a gente discutiu aqui, os nossos convidados, a quem agradeço a presença, vão nos fornecer elementos de links de internet ou mesmo de bibliografia para que você possa aprofundar-se um pouco mais nesse tema. Para isso, você vai lá no site www.tomesciencia.com.br e você vai encontrar a seção Saber Mais, onde você vai poder achar os dados que os nossos convidados vão deixar. E se você quiser entrar em contato com a gente, fazer alguma sugestão, reclamação, o que seja, anote aí o e-mail, ideias@tomesciencia.com.br. Além de agradecer aos convidados, eu tenho que agradecer a você pela audiência e nos prestigiar assistindo o programa. Até a próxima oportunidade, então.